Não acreditamos em tudo que os amigos de Jó disseram. Eles falavam muito frequentemente como homens não inspirados, pois os encontramos dizendo muitas coisas que não são verdadeiras, e se lermos o livro de Jó, poderíamos dizer a respeito deles: consoladores miseráveis sois todos vós, pois eles não falaram a respeito do servo de Deus, Jó, o que era certo. Mas, no entanto, eles deram voz a muitas frases santas e piedosas, que são bem dignas de consideração, como tendo vindo dos lábios de 3 homens distintos em sua idade por sua erudição, talento e habilidade, 3 senhores de cabelos grisalhos, que por experiência eram capazes de falar o que sabiam. Seus erros não são de se admirar, porque eles não tinham então aquela luz clara, brilhante e resplandecente, que desfrutamos nestes tempos modernos. Eles tiveram poucas oportunidades de se reunir, havia apenas alguns profetas naqueles dias que lhes ensinavam as coisas do reino. Nós apenas nos maravilhamos que sem a luz da revelação do Evangelho eles foram capazes de descobrir tanto da verdade como o fizeram. No entanto, devo fazer uma observação sobre este capítulo, que não posso deixar de considerá-lo como sendo, no essencial, não tanto a declaração do homem, que aqui fala, ele faz, o temanita, mas a própria palavra de Deus. Não tanto o simples dito do Consolador insensato que repreendeu Jó, mas o discurso do grande Consolador que consola seu povo, e que somente profere a coisa certa. A opinião é justificada pelo fato de que este capítulo é citado pelo apóstolo Paulo. Ele diz, no versículo 13, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E encontramos o apóstolo Paulo em Coríntios, dizendo, como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, dando assim sanção a esta passagem como tendo sido inspirada por Deus, em todos os eventos como sendo certamente verdadeira. Certamente a experiência de um homem como ele é digna de muita consideração, e ao falar da condição geral do povo de Deus, que eles estão escondidos do flagelo da língua, que eles não temem a destruição quando ela vem, que eles riem da destruição e da fome, e assim por diante, podemos aceitar suas palavras como sendo provadas pela experiência e autenticadas pela inspiração. Você chegará ao seu túmulo em idade avançada, como um feixe de milho apanhado em sua estação. Aqui está uma comparação muito bonita, a comparação do cristão idoso, pois isso eu suponho que esteja na superfície do texto, a um feixe de milho. Vá para o campo de colheita, e você verá o quanto o trigo lembra o crente idoso. Quanta ansiedade foi gasta naquele campo! Quando a semente brotou pela primeira vez, o fazendeiro temeu que o verme mordesse os brotos tenros, e a lâmina fosse devorada, ou que alguma geada forte consumisse a planta infantil e a fizesse murchar e morrer. E, então, mês após mês, conforme as estações chegavam, como ele olhava ansiosamente para o céu e ansiava que as chuvas pudessem vir, ou que o sol genial pudesse derramar suas vivificantes torrentes de luz sobre o campo. Quando chegou a um certo ponto de maturidade, quão grandemente ele temeu que o mofo e a explosão murchassem as preciosas espigas. Ela está nos campos agora, e em alguns aspectos ele está livre de sua ansiedade. Os meses de seu trabalho acabaram. Ele esperou pacientemente pelos preciosos frutos do solo, mas agora eles estão lá. E assim com o homem de cabelos grisalhos. Quantos anos de ansiedade foram gastos com ele? Em sua juventude, quão provável parecia que ele pudesse ser ferido pela morte, e ainda assim ele passou com segurança pela juventude, idade adulta e velhice. Que acidentes variados foram afastados dele! Como o escudo do guardião providencial esteve sobre sua cabeça para mantê-lo longe das flechas da pestilência, ou da mão pesada do acidente que poderia ter ferido sua vida. Quantas ansiedades ele próprio teve! Quantos problemas ele passou! Olhe para o veterano de cabelos grisalhos. Marque as cicatrizes que os problemas infligiram em sua testa. E veja, profundamente escritas em seu peito, as lembranças sombrias das lutas e provações agudas que ele suportou. E agora suas ansiedades acabaram um pouco, ele chegou muito perto do porto de descanso. Alguns curtos anos de provações e problemas o levarão à bela costa de Canaã, e olhamos para ele com o mesmo prazer que o fazendeiro olha para o trigo, porque a ansiedade acabou e o tempo de descanso está se aproximando. Observe como o caule se tornou fraco. Como todo vento sacode para frente e para trás, está murcho e seco. Veja como a cabeça pende para a terra, como se estivesse prestes a beijar o pó, e mostrar de onde teve sua origem. Então,
Observe o homem idoso, vacilantes são seus passos, aqueles que oram pelas janelas escurecem, os moedores cessam porque são poucos, e o gafanhoto se tornou um fardo. No entanto, mesmo nessa fraqueza há glória. Não é a fraqueza da terra lâmina, é a fraqueza do milho maduro, é uma fraqueza que mostra sua maturidade, é uma fraqueza que o doura com glória. Assim como a cor do trigo é dourada, de modo que parece mais belo do que quando o verde de sua verdura está sobre ele, assim o homem de cabelos grisalhos tem uma coroa de glória em sua cabeça. Ele é glorioso em sua fraqueza, mais do que o jovem em sua força, ou a donzela em sua beleza. Um feixe de milho não é uma bela imagem do estado do homem, além disso, porque muito em breve deve ser levado para casa. O ceifador está chegando. Agora mesmo ouço a foice afiando. O ceifador a afiou bem, e ele logo cortará o milho. Veja! Ele está vindo pelo campo para colher sua colheita, e então, em breve, ela será levada para o celeiro e guardada com segurança, não mais sujeita a pragas, mofo, insetos ou doenças. Ali ele estará seguro, onde nenhuma neve poderá cair sobre ele, nenhum vento poderá molestá-lo. Será seguro e protegido, e alegre será o tempo em que a colheita em casa será proclamada, e o feixe de milho, completamente maduro, será levado para o celeiro do fazendeiro. Assim é o homem idoso. Ele também logo será levado para casa. A morte está agora mesmo afiando sua foice, e os anjos estão preparando sua carruagem de ouro para levá-lo aos céus. O celeiro está construído, a casa está provida, logo o grande mestre dirá: amarre o joio em feixes para queimar, e junte o trigo em meu celeiro. Esta manhã, consideraremos a morte dos cristãos em geral, não apenas do cristão idoso, pois mostraremos a você que, embora este texto pareça afetar o cristão idoso, na realidade ele fala em alta voz a todo homem que é crente. Você chegará ao seu túmulo em plena idade, como um feixe de milho que chega em sua estação. Há 4 coisas que marcaremos no texto. Primeiro, consideraremos que a morte é inevitável, porque diz: tu virás. Segundo, que a morte é aceitável, porque não diz: eu te farei ir para o teu túmulo, mas tu chegarás lá. Terceiro, que a morte é sempre oportuna, tu chegarás ao teu túmulo em plena idade. Quarto, que a morte para o cristão é sempre honrosa, pois a promessa declara a ele: tu irás para o teu túmulo em plena idade, como um feixe de milho que chega em sua estação. E a primeira observação, a saber, que a morte, mesmo para o cristão, é inevitável, é muito banal, simples e comum, e dificilmente precisaríamos tê-la feito, mas achamos necessário, para introduzir 1 ou 2 observações sobre ela. Quão banal é o pensamento de que todos os homens devem morrer e, portanto, o que podemos dizer sobre isso? E ainda assim não nos envergonhamos de repeti-lo, pois embora seja uma verdade tão bem conhecida, não há nenhuma tão esquecida, embora todos acreditemos nela na teoria e a recebamos no cérebro, quão raramente ela é impressa no coração? A visão da morte nos faz lembrar dela. O badalar do sino solene nos fala dela. Ouvimos a voz profunda do tempo enquanto o sino dobra as horas e prega a nossa mortalidade. Mas muito geralmente nos esquecemos disso. A morte é inevitável para todos. Mas desejo fazer uma observação sobre a morte, e é que, embora esteja escrito, está ordenado a todos os homens morrerem uma vez, ainda assim chegará um tempo em que alguns homens cristãos não morrerão de forma alguma. Sabemos que se Adão nunca tivesse pecado, ele não teria morrido, pois a morte é a punição do pecado, e sabemos que Enoque e Elias foram trasladados para o céu sem morrer. Portanto, parece seguir-se que a morte não é absolutamente necessária para um cristão. E, além disso, somos informados nas Escrituras que há alguns que estarão vivos e permanecerão, quando Jesus Cristo vier, e o apóstolo diz: eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Haverá alguns que serão encontrados vivos, dos quais o apóstolo diz: depois, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabemos que carne e sangue não podem herdar o reino, mas é possível que eles sejam refinados por algum processo espiritual, o que impedirá a necessidade de dissolução. Ó!
Pensei muito nessa ideia e me perguntei se não seria possível que alguns de nós estivéssemos nesse número feliz que não verá a morte. Mesmo que não estejamos, há algo muito animador no pensamento. Cristo conquistou a morte de tal forma que não apenas liberta o cativo legítimo da prisão, mas salva um bando das mandíbulas do monstro e os conduz ilesos por sua toca. Ele não apenas ressuscita os mortos e dá nova vida àqueles que são mortos pela foice cruel, mas alguns ele realmente leva para o céu por um caminho secundário. Ele diz à morte: avante, monstro! Sobre estes nunca porás a tua mão. Estes são homens e mulheres escolhidos, e teus dedos frios nunca congelarão a corrente de suas almas. Estou levando-os direto para o céu sem a morte. Eu os transportarei em seus corpos até o céu sem passar por teus portais sombrios ou ter sido cativos em tua terra sombria de sombras. Quão glorioso é o pensamento, que Cristo venceu a morte, que alguns homens não morrerão. Mas você me dirá, como pode ser isso? Pois o corpo tem mortalidade misturada com sua própria essência. Somos informados de que é verdade, por homens eminentes, que há uma necessidade na natureza de que haja morte, já que um animal deve caçar outro, e mesmo que todos os animais pudessem ser ensinados a desistir de suas presas, eles devem se alimentar de plantas, e assim, devorar certos insetos minúsculos que se esconderam nelas. A morte, portanto, parece ser a lei da natureza. Lembre-se que os homens já viveram muito além do presente prazo atribuído, e parece muito fácil conceber que a criatura, que pode subsistir 1000 anos, possa exceder esse período. Mas essa objeção não é válida, já que os santos não viverão para sempre neste mundo, mas serão removidos para uma habitação onde as leis da glória substituirão as leis da natureza. Segunda, e agora vem um doce pensamento, que a morte para o cristão é sempre aceitável: você virá para o seu túmulo. O velho Caril faz esta observação sobre este versículo: uma disposição e uma alegria para morrer. Você virá, não será arrastado ou apressado para o seu túmulo, como é dito do homem rico tolo, Lucas 12. Esta noite sua alma será tirada de você. Mas você virá para o seu túmulo, você morrerá quieto e sorridente, por assim dizer, você irá para o seu túmulo, como se estivesse sobre seus próprios pés, e preferirá andar do que ser carregado para o seu sepulcro. O homem perverso, quando morre, é levado para o seu túmulo, mas o cristão vem para o seu túmulo. Deixe-me contar uma parábola. Eis que 2 homens estavam sentados juntos na mesma casa, quando a morte veio a cada um deles. Ele disse a um: você morrerá. O homem olhou para ele, lágrimas encheram seus olhos, e tremendo ele disse: ó morte, eu não posso, eu não vou morrer. Ele procurou um médico, e disse a ele: eu estou doente, pois a morte olhou para mim. Seus olhos empalideceram minhas bochechas, e eu temo que devo partir. Médico, aí está minha riqueza, me dê saúde e deixe-me viver. O médico pegou sua riqueza, mas não lhe deu sua saúde com toda a sua habilidade. O homem trocou de médico e tentou outro, e pensou que talvez pudesse fiar o fio da vida um pouco mais. Mas, ai de mim! A morte veio e disse: eu te dei tempo para tentar suas várias desculpas, venha comigo, você morrerá. E ele amarrou suas mãos e pés, e o fez ir para aquela terra escura de sombras. Enquanto o homem ia, ele se agarrava a cada poste lateral do caminho, mas a morte, com mãos de ferro, ainda o puxava. Não havia uma árvore que crescesse ao longo do caminho, mas ele tentou agarrá-la, mas a morte disse: vamos. Tu és meu cativo, e morrerás. E, contra a vontade, como o colegial retardatário, que vai devagar para a escola, assim ele traçou a estrada com a morte. Ele não chegou ao seu túmulo, mas a morte o levou até ele, o túmulo veio até ele. Mas a morte disse ao outro homem: eu vim por ti. Ele respondeu sorrindo: ah, morte! Eu te conheço, eu te vi muitas vezes. Eu mantive comunhão contigo. Tu és o servo do meu mestre, tu vieste para me buscar em casa. Vai, diz ao meu mestre que estou pronto, quando ele quiser, morte, eu estou pronto para ir contigo. E juntos eles seguiram pela estrada, e fizeram doce companhia. A morte disse a ele: eu usei esses ossos de esqueleto para assustar os homens maus, mas eu não sou assustador. Eu te deixarei ver a mim mesmo. A mão que escreveu na parede de Belsazar era terrível porque nenhum homem viu nada além da mão,
mas disse à morte: Eu te mostrarei meu corpo inteiro. Os homens só viram minha mão ossuda, e ficaram aterrorizados. E enquanto eles seguiam, a morte se desvencilhou para deixar o cristão ver seu corpo e ele sorriu, pois era o corpo de um anjo. Ele tinha asas de querubins e um corpo glorioso como Gabriel. O cristão disse a ele: Tu não és o que eu pensava que eras, eu alegremente irei contigo. Por fim, a morte tocou o crente com sua mão, foi como quando a mãe, por brincadeira, bate em seu filho por um momento. A criança ama aquele beliscão amoroso no braço, pois é uma prova de afeição. Assim, a morte colocou seu dedo no pulso do homem e o parou por um momento, e o cristão se viu pelo dedo gentil da morte transformado em um espírito. Sim, se viu irmão dos anjos, seu corpo havia sido eterizado, sua alma purificada, e ele próprio estava no céu. Você me diz que isso é apenas uma parábola, mas deixe-me dar-lhe alguns fatos que irão apoiá-la. Eu lhe contarei alguns dos ditos de santos moribundos no leito de morte e lhe mostrarei que, para eles, a morte tem sido uma visitante agradável, de quem eles não tinham medo. Você não desacreditará em homens moribundos. Seria doentio atuar como hipócrita em tal momento. Quando a peça acaba, os homens tiram a máscara, e assim com esses homens quando eles vieram para morrer, eles se destacaram em uma realidade solene e despida. Primeiro, deixe-me contar o que o Dr. Owen disse, aquele célebre príncipe dos calvinistas. Enquanto suas obras podem ser encontradas, não temo que os homens não tenham argumentos para defender o evangelho da livre graça. Um amigo ligou para dizer ao Dr. Owen que ele havia colocado para pressionar suas meditações sobre a glória de Cristo. Houve um brilho momentâneo em seus olhos lânguidos quando ele respondeu: Estou feliz em ouvir isso. Oh, disse ele, o tempo tão desejado finalmente chegou, no qual verei essa glória de uma maneira diferente da que já vi, ou fui capaz de ver neste mundo. Mas, você pode dizer, esse homem era um mero teólogo, vamos ouvir um poeta falar. George Herbert, depois de algumas lutas severas, e tendo pedido à esposa e sobrinhas, que choravam em extrema angústia, para deixarem a sala, ele entregou seu testamento aos cuidados do Sr. Woodnot, clamando: Estou pronto para morrer, Senhor, não me abandone agora. Minha força falha, mas conceda-me misericórdia pelos méritos do meu Senhor Jesus. E agora, Senhor, receba minha alma. Então ele se deitou e expirou sua vida para Deus. Assim o poeta morre. Aquela fantasia gloriosa dele, que poderia ter retratado coisas sombrias se quisesse, estava apenas cheia de visões arrebatadoras de anjos. Como ele costumava dizer a si mesmo, parece-me ouvir os sinos da igreja do céu tocando. E parece-me que ele os ouviu quando chegou perto do rio Jordão. Mas, você dirá, um era teólogo, e o outro, poeta, pode ter sido tudo fantasia. Agora aprendo que um homem ativo, um missionário, disse, Brainerd. Ele disse: Estou quase na eternidade. Anseio estar lá. Meu trabalho está feito. Terminei com todos os meus amigos. O mundo inteiro agora não é nada para mim. Oh, estar no céu, para louvar e glorificar a Deus com seus santos anjos. Foi isso que Brainerd disse. Ele que considerou todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, e foi entre índios selvagens e sem instrução para pregar o Evangelho. Mas é possível que você diga, esses eram homens de eras passadas. Agora, você terá homens dos tempos modernos. E primeiro, ouça o que o grande e eminente pregador escocês, Aldani, disse. Ele se levantou um pouco e repetiu distintamente estas palavras: Quando Cristo, que é nossa vida, aparecer, então apareceremos com ele em glória. Foi-lhe então perguntado se ele pensava que estava indo para casa. Ele respondeu: Talvez ainda não. A senhora Aldani disse afetuosamente: Então você não nos deixará tão cedo. Ele respondeu com um sorriso: Partir e estar com Cristo é muito melhor. Ao ser perguntado se sentia muita paz e felicidade, ele repetiu 2 vezes, promessas extremamente grandes e preciosas. Ele então disse: Mas eu devo me levantar. A senhora Aldani disse: Você não é capaz de se levantar. Ele sorriu e respondeu: Ficarei satisfeito quando acordar com sua semelhança. Ela disse: É isso que você quis dizer com se levantar? Ele respondeu: Sim, é isso que eu quis dizer com se levantar.
Eu devo me levantar. E agora, o que disse Howard, o grande filantropo, o homem que, embora possuísse a verdadeira religião e fosse o mais eminente distinto dos cristãos, por seu simples senso comum de agir, nunca seria suspeito de ser um fanático e um entusiasta? Poucos dias antes de sua morte, quando os sintomas de sua doença começaram a assumir uma aparência mais alarmante, ele disse ao almirante Priestley: "Você se esforça para desviar minha mente de pensar na morte, mas eu nutro sentimentos muito diferentes. A morte não me aterroriza. Sempre a espero com alegria, se não com prazer." Mas talvez você diga: "Nós nunca conhecemos nenhuma dessas pessoas." Gostaríamos de ouvir sobre alguém que conhecemos. Bem, você ouvirá sobre alguém que você me ouviu mencionar afetuosamente. Ele não era da nossa denominação, mas era um verdadeiro príncipe em Israel. Refiro-me a Joseph Irons. Muitos de vocês ouviram as coisas doces e abençoadas que saíram de seus lábios, e talvez consigam verificar o que é dito sobre ele. Em intervalos, ele repetia pequenas porções das Escrituras e frases selecionadas, como: "Até quando, Senhor? Vem, Senhor Jesus. Anseio por ir para casa, para descansar." Vendo sua querida esposa derramando lágrimas, ele disse: "Não chore por mim, estou esperando por aquele peso de glória muito mais excelente e eterno." Depois de uma pausa, para recuperar o fôlego, ele acrescentou: "Aquele que me preservou até agora, nunca me deixará ou me abandonará. Não tema, tudo está bem. Cristo é precioso. Estou indo para casa, pois sou um feixe de milho totalmente maduro." Agora, esse é um homem que vocês conheceram, muitos de vocês. E isso prova o fato que eu afirmei, que para um cristão, a morte é aceitável quando ela vier. Tenho certeza de que posso dizer, com muitos dos meus irmãos, aqui, que se eu pudesse agora ter o maior favor conferido a mim que os mortais poderiam desejar, eu pediria para poder morrer. Eu nunca desejo que a escolha me seja dada, mas morrer é a coisa mais feliz que o homem pode ter, porque é perder a ansiedade, é matar o cuidado, é ter o sono peculiar do amado. Para o cristão, então, a morte deve ser aceitável. Um cristão não tem nada a perder com a morte. Você diz que ele tem que perder seus amigos. Não tenho tanta certeza disso. Muitos de vocês têm mais amigos no céu do que na terra, alguns cristãos têm mais entes queridos acima do que abaixo. Você costuma contar seu círculo familiar, mas você faz como aquela garotinha de quem Wordsworth fala, quando ela disse: "Mestre, somos 7. Alguns deles estavam mortos e foram para o céu, mas ela queria que todos eles ainda fossem irmãos e irmãs." Oh, quantos irmãos e irmãs temos lá em cima no cenáculo na casa de nosso Pai, quantos entes queridos, ligados a nós nos laços de relacionamento, pois eles são tanto nossos parentes agora quanto eram então. Embora na ressurreição eles não se casem nem sejam dados em casamento, ainda assim naquele grande mundo, quem disse que os laços de afeição serão rompidos, de modo que nem mesmo ali reivindicaremos parentesco uns com os outros, bem como parentesco com Jesus Cristo? O que temos a perder com a morte? Venha quando ele vier, não deveríamos abrir a porta para ele? Eu adoraria me sentir como aquela mulher que disse, quando estava morrendo: "Sinto-me como uma porta na trava, pronta para ser aberta para deixar meu senhor entrar." Não é um estado doce, ter a casa pronta, de modo que não exija nenhuma arrumação? Quando a morte chega a um homem perverso, ele o encontra atracado firmemente, ele arrebenta seu cabo e dirige seu navio para o mar, mas quando ele chega ao cristão, ele o encontra enrolando a âncora, e ele diz: "Quando você tiver feito seu trabalho e embarcado a âncora, eu o levarei para casa." Com um hálito doce, ele sopra nele, e o navio é levado suavemente para o céu, sem arrependimentos pela vida, mas com anjos na testa, espíritos guiando o leme, doces canções vindo através da corda e lona prateada com luz. Em terceiro lugar, a morte do cristão é sempre oportuna, você chegará ao seu túmulo em idade avançada. Ah, diz alguém, isso não é verdade. Pessoas boas não vivem mais que outras. O homem mais piedoso pode morrer no auge da juventude. Mas olhe para o meu texto. Ele não diz: "Você chegará ao seu túmulo em idade avançada", mas em uma idade avançada. Bem, quem sabe o que é uma idade avançada? Uma idade avançada é sempre que Deus gosta de levar seus filhos para casa.
Existem algumas frutas que você conhece que demoram a chegar à perfeição, e não achamos que seu sabor seja bom até o Natal, ou até que tenham passado pela geada, enquanto algumas estão prontas para a mesa agora. Todas as frutas não amadurecem e amadurecem na mesma estação. Assim com os cristãos. Eles estão em uma idade avançada quando Deus escolhe levá-los para casa. Eles estão em idade avançada se morrem aos 21, não estão mais se vivem até os 90. Alguns vinhos podem ser bebidos logo após a colheita. Outros precisam ser guardados. Mas o que isso importa, se quando o licor é aberto, ele é encontrado com seu sabor completo? Deus nunca abre seu barril até que o vinho tenha se aperfeiçoado. Há duas misericórdias para um cristão. A primeira é que ele nunca morrerá cedo demais, e a segunda, que ele nunca morrerá tarde demais. Primeiro, ele nunca morrerá cedo demais. Spencer, que brilhou tão brilhantemente alguns anos atrás, pregou tão maravilhosamente, que muitos esperavam que uma grande luz brilhasse firmemente, e que muitos seriam guiados para o céu, mas quando de repente a luz foi apagada na escuridão, e ele foi afogado enquanto ainda era jovem, os homens choraram e disseram: "Ah! Spencer morreu cedo demais." Assim foi cantado sobre Kirk White, o poeta, que trabalhou tão laboriosamente em seus estudos. Como a águia que descobre que a flecha que a atingiu foi alada por uma pena de seu próprio corpo, assim foi seu próprio estudo o meio de sua morte, e o poeta disse que ele morreu cedo demais. Não era verdade. Ele não morreu cedo demais, nenhum cristão morre. Mas dizem alguns, quão úteis eles poderiam ter sido se tivessem vivido. Ah! Mas quão prejudiciais eles poderiam ter sido! E não seria melhor morrer do que fazer algo depois que os desgraçaria e traria desgraça ao caráter cristão? Não seria melhor para eles dormirem enquanto seu trabalho estava acontecendo, do que quebrá-lo depois? Vimos alguns exemplos tristes de homens cristãos que foram muito úteis na causa de Deus, mas depois tiveram quedas tristes e desonraram a Cristo, embora tenham sido salvos e trazidos de volta finalmente. Quase poderíamos desejar que eles tivessem morrido em vez de vivido. Você não sabe qual poderia ter sido a carreira daqueles homens que foram levados embora tão cedo. Você tem certeza de que eles teriam feito tanto bem? Eles não poderiam ter feito muito mal? Poderíamos ter um sonho do futuro e ver o que eles poderiam ter sido, diríamos: "Ah, Senhor! Que pare enquanto está bem. Deixe-o dormir enquanto a música toca, pode haver sons horríveis depois." Não desejamos ficar acordados para ouvir as notas tristes. O cristão morre bem, ele não morre cedo demais. Novamente, o cristão nunca morre tarde demais. Aquela velha senhora ali tem 80 anos. Ela está sentada em um quarto miserável, tremendo por um punhado de fogo. Ela é mantida pela caridade. Ela é pobre e miserável. Qual é a utilidade dela? Dizem todos, ela viveu muito tempo. Alguns anos atrás ela poderia ter sido de alguma utilidade, mas agora olhe para ela. Ela mal consegue comer a menos que sua comida seja colocada em sua boca. Ela não pode se mover, e que bem ela pode ser. Não encontre falhas no trabalho do seu mestre. Ele é um bom lavrador para deixar seu trigo no campo por muito tempo e deixá-lo sair. Vá vê-la, e você será reprovado. Deixe-a falar, ela pode lhe dizer coisas que você nunca soube em toda a sua vida. Ou, se ela não fala nada, sua serenidade silenciosa e sem murmúrios, sua submissão constante, ensina a você como suportar o sofrimento. Então, há algo que você pode aprender com ela ainda. Não diga que a folha velha está pendurada há muito tempo na árvore. Um inseto ainda pode se torcer ali dentro e moldá-lo em sua habitação. Oh, não diga que a velha folha seca deveria ter sido soprada há muito tempo. Está chegando o tempo em que ela cairá suavemente no solo, mas resta pregar aos homens e refletidos a fragilidade de suas vidas. Ouça o que Deus diz a cada um de nós: você chegará ao seu túmulo em plena idade. Cólera. Você pode voar pela terra e contaminar o ar, eu morrerei em uma plena idade. Posso pregar hoje e quantos dias eu quiser na semana, mas morrerei em plena idade. Por mais ardentemente que eu trabalhe, morrerei em plena idade. A aflição pode vir para drenar o sangue da minha própria vida e secar a própria seiva e medula do meu ser. Ah!
Mas a aflição não virá cedo demais, eu morrerei em plena idade. E você, homem que espera? E você, mulher que tarda? Você está dizendo, ó Senhor, até quando? Até quando? Deixe-me voltar para casa. Não serás afastado do teu amado Jesus nem uma hora mais do que o necessário, terás o céu assim que estiveres pronto para ele. O céu está pronto o suficiente para ti, e teu Senhor dirá, suba mais alto, quando tiveres chegado à idade plena, mas nunca antes nem depois. Quarta, agora, a última coisa é que um cristão morrerá com honra. Você virá para o seu túmulo como um feixe de milho que vem em sua estação. Você ouve homens falando contra honras funerárias, e eu certamente entro em meu protesto contra a terrível extravagância com que muitos funerais são conduzidos, e as modas absurdamente estúpidas que são frequentemente introduzidas. Seria uma coisa feliz se algumas pessoas pudessem romper com elas, e se as viúvas não fossem obrigadas a gastar o dinheiro de que tanto precisam, em uma cerimônia desnecessária, que torna a morte não honrosa, mas sim desprezível. Mas, penso que, embora a morte não deva ser ostentada com plumas vistosas, existe algo como um funeral honroso que cada um de nós pode desejar ter. Não desejamos ser levados como um feixe de joio, preferiríamos que homens devotos nos carregassem para o túmulo e fizessem muita lamentação sobre nós. Alguns de nós vimos funerais que eram muito parecidos com uma casa de colheita. Lembro-me do funeral de um ministro santo sob o qual eu já sentei. O púlpito foi pendurado em preto, e multidões de pessoas se reuniram, e quando um veterano idoso no exército de Cristo se levantou para fazer o discurso fúnebre sobre seus restos mortais, lá estava um povo chorando lamentando que um príncipe havia caído naquele dia em Israel. Então, verdadeiramente, senti o que o Sr. J. deve ter experimentado quando pregou o sermão fúnebre para Rowland Hill, uiva, abeto, o cedro caiu, havia uma grandeza tão melancólica ali. E ainda assim minha alma parecia iluminada de alegria, ao pensar que era possível que alguns de nós pudéssemos compartilhar da mesma afeição, e que as mesmas lágrimas pudessem ser derramadas sobre nós quando chegássemos a morrer. Ah! Meus irmãos aqui, meus irmãos no cargo, meus irmãos nesta igreja, pode alegrar um pouco seus corações saber que quando vocês partirem, sua morte será para nós uma fonte da mais profunda tristeza e da mais penetrante tristeza. Seu sepultamento não será o profetizado para Joaquim, o sepultamento de um jumento, sem ninguém para chorar por ele, mas homens devotos se reunirão e dirão, aqui jaz o diácono que por anos serviu seu mestre tão fielmente. Aqui jaz o professor da escola dominical, dirá a criança, que cedo me ensinou o nome do Salvador, e se o ministro caísse, penso que uma multidão de pessoas seguindo-o até o túmulo lhe daria um funeral como um feixe de milho quando chega na sua estação. Acredito que devemos prestar grande respeito aos corpos dos santos que partiram. A memória dos justos é abençoada. E mesmo vocês, pequenos santos na igreja, não pensem que serão esquecidos quando morrerem. Vocês podem não ter lápide, mas os anjos saberão onde vocês estão tão bem sem uma lápide quanto com ela. Haverá alguns que chorarão por vocês, vocês não serão levados às pressas, mas serão carregados com lágrimas para o túmulo. Mas, penso eu, há 2 funerais para cada cristão, um, o funeral do corpo, e o outro, da alma. Funeral eu disse da alma? Não, eu não quis dizer isso, é um casamento da alma, pois assim que ela deixa o corpo, os anjos ceifeiros estão prontos para levá-la embora. Eles podem não trazer uma carruagem de fogo como antes tinham para Elias, mas eles têm suas asas largas e abertas. Eu me alegro em acreditar que os anjos virão como comboios para a alma através das planícies etéreas. Veja! Anjos na cabeça sustentam o santo ascendente e amorosamente olham para seu rosto enquanto o carregam para cima, e anjos aos pés ajudam a levá-lo para cima através dos céus, e assim como os lavradores saem de suas casas e gritam, uma alegre colheita em casa, assim os anjos sairão dos portões do céu e dirão, colheita em casa! Colheita em casa! Aqui está outro feixe de milho totalmente maduro recolhido no celeiro. Penso que a coisa mais honrosa e gloriosa que contemplaremos, depois da entrada de Cristo no céu, e sua glória ali, é a entrada de um do povo de Deus no céu. Posso supor que é feito um feriado sempre que um santo entra, e isso é continuamente, para que eles mantenham um feriado perpétuo. Oh!
Parece-me que há um grito que vem do céu sempre que um cristão entra, mais alto do que o barulho de muitas águas. As aclamações estrondosas de um universo são afogadas, como se fossem apenas um sussurro, naquele grande grito que todos os resgatados levantam, quando clamam outro, e ainda outro vem, e a canção ainda é inchada por vozes crescentes, enquanto cantam: abençoado lavrador, teu trigo está voltando para casa, espigas de milho totalmente maduras estão se reunindo em teu celeiro. Bem, espera um pouco, amado. Em mais alguns anos, você e eu seremos carregados pelo éter nas asas dos anjos. Parece-me que morro, e os anjos se aproximam. Estou nas asas dos querubins. Oh, como eles me sustentam, quão rápido e, ainda assim, quão suavemente. Deixei a mortalidade com todas as suas dores. Oh, quão rápido é meu voo! Agora mesmo passei pela estrela da manhã. Bem atrás de mim agora os planetas brilham. Oh, quão rápido eu vou, e quão docemente! Querubins! Que doce voo é o seu, e que braços gentis são estes em que me apoio. E no meu caminho vocês me beijam com beijos de amor e afeição. Vocês me chamam de irmão. Querubins, eu sou seu irmão? Eu que agora mesmo estava cativo em um cortiço de barro, eu sou seu irmão? Sim, eles dizem. Oh, ouça! Eu ouço uma música estranhamente harmoniosa. Que sons doces chegam aos meus ouvidos. Estou me aproximando do paraíso. É mesmo assim. Os espíritos não se aproximam com canções de alegria? Sim, eles dizem. E antes que eles possam responder, eis que eles vêm, um comboio glorioso. Eu os avisto enquanto eles estão fazendo uma grande revisão nos portões do paraíso. Ali está o portão dourado. Eu entro, e vejo meu bendito Senhor. Não posso lhe dizer mais nada. Todo o resto eram coisas ilícitas para a carne proferir. Meu Senhor! Estou contigo, mergulhado em ti, perdido em ti assim como uma gota é engolida no oceano, como um único matiz se perde no glorioso arco-íris. Estou perdido em ti, glorioso Jesus? E minha bem-aventurança está consumada? O dia do casamento chegou finalmente? Eu realmente vesti as vestes do casamento? E eu sou teu? Sim. Eu sou. Não há mais nada para mim agora. Em vão suas harpas, anjos. Em vão todo o resto. Deixe-me um pouco. Eu conhecerei seu céu em breve. Dê-me alguns anos, sim, dê-me algumas eras para me apoiar aqui neste doce seio do meu Senhor, dê-me metade da eternidade, e deixe-me aquecer-me ao sol daquele único sorriso. Sim, dê-me isso. Você falou, Jesus? Sim, eu te amei com um amor eterno, e agora você é meu. Você está comigo. Não é este o céu? Eu não quero mais nada. Digo-vos mais uma vez, espíritos abençoados, eu vos verei em breve. Mas com o meu Senhor, agora farei meu banquete de amores. Ó, Jesus! 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 Tu és o céu. Não quero mais nada. Estou perdido em ti. Amados, não é isto ir para o túmulo em plena idade, como um feixe de milho, completamente maduro? Quanto mais cedo o dia chegar, mais nos alegraremos. Ó, rodas tardias do tempo! Acelerem seu voo. Ó, anjos, por que vocês vêm com asas lentas? Ó, voem pelo éter e ultrapassem o clarão do relâmpago. Por que eu não posso morrer? Por que eu fico aqui? Coração impaciente, fique quieto um pouco. Você ainda não está apto para o céu, senão não estaria aqui. Você não fez seu trabalho, senão teria seu descanso. Trabalhe um pouco mais, há descanso suficiente no túmulo. Você o terá lá. Em frente! Em frente! Com meu alforje nas costas e meu cajado na mão, marcharei apressadamente pela terra de um inimigo. Embora o caminho possa ser difícil, não pode ser longo, então, eu o suavizarei com esperança e o animarei com canções. Meus queridos amigos, vocês que não são convertidos, não tenho tempo para dizer nada a vocês nesta manhã. Eu queria ter mais ouro para que tudo o que eu disse seja seu.
Pobres corações, sinto muito não poder dizer que isso é seu agora. Eu gostaria de poder pregar para cada um de vocês e dizer que todos vocês estarão no céu. Mas Deus sabe que há alguns de vocês que estão no caminho para o inferno, e não suponham que vocês entrarão no céu, se seguirem o caminho do inferno. Ninguém esperaria, se ele prosseguisse para o norte, chegar ao sul. Não, Deus deve mudar seu coração. Pela simples confiança em Jesus, se você se entregar à sua misericórdia, mesmo sendo o mais vil dos vis, você cantará diante de sua face. E eu acho, pobre pecador, que você me dirá, como uma pobre mulher fez na quarta-feira passada, depois que eu estava pregando, quando acredito que todos estavam chorando, do menor ao maior, e até mesmo o pregador no púlpito. Enquanto eu descia, eu disse para uma: você é palha ou trigo? E ela disse: ah. Eu tremi esta noite, Senhor. Eu disse a outra: bem, irmã, espero que estejamos no paraíso em breve. E ela respondeu: pode, Senhor. E eu fui até outra, e disse: bem, você acha que será colhida com o trigo? E ela respondeu: uma coisa eu posso dizer, se Deus um dia me deixar entrar no céu, eu o louvarei com todas as minhas forças. Eu cantarei para longe, e nunca pensarei que posso cantar alto o suficiente. Isso me lembrou do que um velho discípulo disse uma vez: se o Senhor Jesus apenas me salvar, ele nunca ouvirá a última parte disso. Vamos louvar a Deus, então, eternamente, enquanto a vida, ou o pensamento, ou o ser durar, ou a imortalidade perdurar. Agora que o Deus Trino e Um o dispense com sua bênção.